E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Deus continua sendo bom a todo momento, independente de qualquer circunstância que nós estamos passando. E, de certa forma, é isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre a bondade de Deus. Ontem eu ouvi na 88, a Rádio 88 FM, eu ouvi uma notícia de que nos países muçulmanos está sendo proibido o uso da Bíblia no celular. Nós sabemos que há 33 anos não existia a Bíblia no celular, não existia talvez nem celular, nem me lembro disso. E hoje nós temos a facilidade de ter em nosso celular a Bíblia, em qualquer momento, em qualquer lugar que nós quisermos ler a Bíblia, nós temos essa liberdade. Mas em alguns países do mundo não há essa liberdade. E quando eu ouvi essa notícia na 88, de pessoas sendo proibidas de ter a leitura da Bíblia no seu celular, e vendo como o Islã coloca no mundo tanto terror e tanta destruição, que faz de um mundo que é colorido, com todas as cores e toda a beleza que Deus criou, deixando um país em ruína e naquela cor cinza das destruições que as bombas causam. E isso me fez pensar nos atributos de Deus. Os atributos de Deus são a unidade, a eternidade, a espiritualidade, a onisciência, onipotência, onipresença, a sua imutabilidade, a sua sabedoria, a sua verdade, santidade, justiça e bondade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E eu quero começar perguntando para vocês o seguinte: Deus é sempre bom? Estou dando um minutinho só para vocês pensarem, mas não precisam falar em voz alta não, tá bom? Deus, Ele é sempre bom? Segundo o salmista, eu ouvi um sim. Segundo o salmista, ele diz que nós devemos louvar o Senhor porque Ele é bom. Segundo o salmista também, ele diz que nós devemos provar para ver que o Senhor é bom. E Deus, para você, Ele tem sido bom na sua vida? Ele tem sido bom para você? E quero fazer uma outra pergunta também para vocês pensarem. E possivelmente vocês já ouviram respostas sobre essa pergunta. Se Deus é bom, por que então tanta desgraça no mundo? Por que estamos passando por uma pandemia? Por que vocês estão cobertos o rosto com essa máscara? Por que tantas pessoas morreram no Brasil e no mundo? Vamos descobrir? Vocês querem saber também junto comigo? Nós vamos basear o nosso texto no livro de Lucas, capítulo 18. Vamos ficar de pé para nós lermos. Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler o verso 18 e 19. Amém? Lucas 18, verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Santo Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e diante da Tua igreja. E eu te peço, ó Pai, que nesse instante o Senhor possa estar usando desta palavra
para nos esclarecer, ó Pai, sobre a sua bondade e fazermos entender qual é o motivo de nós estarmos nesta terra e por que tantas coisas existem que fazem mal às pessoas. Deus, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, agradecidos porque essa igreja está fazendo mais um ano, somando 33 de existência. E sabemos que durante todo esse tempo o Senhor esteve presente e a sua bondade se fez também presente na vida de cada um deles. E nós estamos aqui agora, Pai, diante da Tua palavra, pedindo para que o Senhor me use como Teu instrumento e mostrar, ó Deus, aquilo que o Senhor me mostrou depois que eu ouvi aquela palavra na Rádio 88 no dia de ontem. E o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Eu tinha feito a pergunta para vocês: por que tanta desgraça no mundo? Nós precisamos entender pelo menos 3 coisas acerca dessa pergunta. A primeira coisa que nós devemos entender é que Deus criou a humanidade para ser feliz. Se você observar no livro de Gênesis, depois de cada criação de Deus, vem uma expressão: e viu Deus que era bom. Todas as coisas que Deus fez, foi pensando naquele ser que iria ocupar aquele espaço. E antes desse ser formado e colocado ali, Deus já deixou tudo perfeito. E em cada criação Ele via que tudo era muito bom. E Deus nos deu essa capacidade para desfrutar disso tudo. Tanto que a Bíblia também diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Privilégio que mais nenhuma outra criatura tem. Um privilégio que até mesmo os anjos gostariam de ter tido. Então essa é uma coisa importante para que nós possamos entender. E entender que Deus também se importou, e nós vamos ver isso mais depois, em colocar o seu Espírito em nós. Então essa é a primeira coisa que nós devemos pensar antes de responder a pergunta se Deus é bom ou por que existe tanta desgraça no mundo. A segunda coisa que nós devemos entender antes de responder essa pergunta é que a morte e todos os demais males entraram no mundo pela porta que foi aberta através do pecado de Adão. Somente depois do pecado de Adão é que começou-se a brotar abrolhos e ervas daninhas. Foi somente depois do pecado de Adão que as mulheres tiveram as suas dores de parto aumentada, que o homem teve que tirar o sustento com o seu suor. Foi somente depois do pecado que houve a primeira morte. Foi depois do pecado que começaram as desavenças entre as nações e guerras começaram a existir. Então essa é uma segunda coisa que nós devemos ter em mente quando alguém nos pergunta se Deus é sempre bom e por que tantas desgraças existem no mundo. A terceira coisa que nós temos que levar em consideração também é que a misericórdia e a bondade de Deus, elas se debruçaram e se debruçam e alcançam a humanidade decaída e começam a erguê-la novamente. Porque depois que Adão pecou, Deus prometeu que haveria uma solução. Ele não viveria para sempre no seu pecado. Ele não viveria para sempre distante de Deus, separado da graça de Deus, separado do amor de Deus. E foi por causa dessa misericórdia e bondade que Ele resolveu então a entregar o seu Filho. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e mais uma vez aqui nós encontramos um amor do qual o autor do livro não conseguiu nem expressar, e ele diz de tal maneira. Então, qual é a conclusão que nós chegamos até agora?
Deus é sempre bom. E com isso nós vimos porque o pecado destruiu, ou continua destruindo tanto a humanidade. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós vemos os resultados que temos visto através daqueles muçulmanos que destroem o mundo. Aquilo não é amor, aquilo é ódio. E nós sabemos bem de onde vem o ódio. A misericórdia de Deus é a demonstração da sua bondade e do seu amor, em manifestação de compaixão e piedade para com aqueles que estão em aflição, aqueles que estão expostos em miséria e na ruína. Mateus, no seu livro, ele diz que bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. E quando isso acontecer, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Deus foi bom para com esses profetas e continua sendo bom nos dias de hoje. João, ele diz que Deus é amor, mas no mesmo versículo em que ele diz que Deus é amor, ele também diz que quem não ama não conhece a Deus. Então, se existe algum mal no mundo, não é por causa de Deus, mas por causa da maldade que está no homem, por causa do pecado que entrou no homem, e por causa de um ser também celestial que quer ver todo o mal contra o homem e intenta toda a maldade na vida do homem. E esses, João está dizendo, esses não conhecem a Deus, porque Deus é amor. Então, se existe algum mal na terra, não é por causa de Deus. Todos nós sabemos que quando fazemos alguma coisa errada, temos consequência. Se nós vivemos no mundo mal, consequência do pecado do homem. Eu não vou dizer que isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nessa pandemia, seja resultado do pecado do homem, ou que seja a mão de Deus impondo a sua justiça contra a terra. Eu não tenho uma resposta para isso. Mas eu entendo que, com isso que está acontecendo, nós podemos observar aquilo que será uma realidade no futuro. E esse futuro não está tão distante, quando a Bíblia diz que aquele que não se entregar à besta e não tiver a sua marca, não poderá comprar e não poderá vender. Eu só entendo que essa pandemia, ela está nos ensinando aquilo, está sendo como um retrato daquilo que o futuro nos aguarda. Porque hoje está sendo imposto, de certa forma, uma certa obrigação de que você tome a vacina, caso contrário você não poderá entrar em restaurante. Caso contrário, alguns poderão perder seu emprego. De certa forma, isso é uma imagem daquilo que o futuro nos prepara. E como vocês têm encarado esta realidade? Eu digo para que você não duvide de Deus, porque Ele está sendo bom conosco o tempo todo. E Ele nos tem dado a oportunidade de aprender mais a cada dia. E com isso que eu acabei de falar, Ele está nos ensinando. Olha, no futuro vai ser assim. E como você encarará essa realidade quando esse dia chegar? Houve um tempo na história da igreja em que muitos cristãos tiveram que encarar a vida e a morte. Muitos foram colocados diante de pessoas com espadas. Ou você diz ser cristão, ou você nega esse seu Deus. Caso contrário,
a espada descerá. Muitos foram jogados em arenas e comidos por leões. Muitos foram enforcados, crucificados, deram a sua vida, porque acreditaram que Deus era sempre bom. O próprio Jesus entregou a sua vida acreditando que Deus é sempre bom. Não duvide de Deus, porque Ele está sendo bom conosco agora. E Deus é amor. E eu quero que você ouça isso, que eu vou dizer agora com carinho. Eu ouvi essa palavra ontem. E quando eu ouvi isso, eu entrei naquele êxtase, quando acende aquela luzinha na sua cabeça. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Você sabe que sabe, mas se esquece de viver. Deus é amor. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz também que o Espírito Santo, Ele habita em você, é Ele que sela a sua união e comunhão com Deus e faz de você um filho escolhido dEle. Então você tem dentro de você o Espírito de Deus. Se Deus é amor, Ele está dentro de você. É esse amor de Deus que o capacita a amar. Vocês têm o amor dentro de vocês. Você está com Deus e com amor. Então você sabe amar. Mas eu quero fazer uma pergunta. E logo depois estarei terminando, tá, pastor? Eu quero fazer uma pergunta. Sabendo disso, que Deus é amor, que Ele habita em você, e por causa disso, você tem dentro de você o amor, você está disposto a seguir o caminho que Deus traçou para você? 33 anos de existência de uma igreja, 33 anos de entrega de vida em favor do Evangelho. Muitos aqui já podem quase dizer como Paulo: combati o bom combate. Mas e agora? E os outros que agora estão dispostos a seguir o caminho que Deus traçou para você? Você se permite seguir pela estrada que Deus colocou você para seguir? Você acredita que esse Deus é amor? E que esse amor está em você? Se esse amor está em você, o que fazer com ele agora? Paulo diz que, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. São 33 anos de existência, de pessoas que entregaram a sua vida para ministrar a palavra de Deus, que salvou muitas pessoas e que continuam salvando vidas por aí. Nessa noite em que nós estamos comemorando mais um aniversário da igreja, essa palavra: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Nós descobrimos por que existem tantas maldades, mas descobrimos também que o amor está em nós, porque Deus habita em nós. Mas o que fazer com esse amor agora que está em nós? Vamos orar mais uma vez. Eu vou orar e depois, pastor, está com a palavra, tá bom? Santo Deus, em nome de Jesus, a sua palavra foi pregada e eu sou grato ao Senhor pelo amor que o Senhor tem para conosco. O Senhor nos escolheu e nos separou para ser chamado de teus filhos. O Senhor nos chamou e nos preparou para que nós possamos ministrar a tua palavra. A sua igreja está no mundo para pregar esse evangelho, para ser sal e luz no mundo. No mundo que jaz em trevas, jaz no maligno, jaz no pecado. Mas o Senhor ainda permite que nós estejamos aqui. O Senhor ainda tem um plano para esse mundo. O Senhor ainda tem pessoas para serem resgatadas dele. E nós estamos aqui, ó Pai, nessa noite, ouvindo a tua palavra e nos lembrando mais uma vez daquilo que nós já sabemos, que o Senhor é bom o tempo todo, que nós nos devemos render diante do Senhor e ver que verdadeiramente o Senhor é bom, que nós devemos dar glórias ao Senhor pela tua bondade. Então, Deus, use a tua igreja como um instrumento audacioso, Pai, sem medo, ousado, que pregue a tua palavra com fé, com força, com ousadia, de pessoas firmes em suas fé, convictas do seu fé,
sabendo que não somos nada sem Jesus, que não podemos nada sem Ele, mas que com Ele somos mais que vencedores. Então, Deus, ilumina-nos, fortaleça-nos e aumente a nossa fé, para que a nossa vida não seja a vida apenas de ouvinte, mas de praticante do Teu amor. Em nome de Jesus.